Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Até desculpa aí pela voz também, né? Hoje foi complicado. Corinthians 2, Fortaleza 0 pela ida da Copa do Sul-Americana, quartas de final. E vamos falar real, gente. Hoje foi possivelmente o melhor jogo do Corinthians no ano. Não tenho total certeza se foi o melhor, porque teve outros desempenhos muito bons também, contra o Bahia fora de casa, teve o Fluminense, o Flamengo também, que o Corinthians jogou muita bola. Mas, cara, esse jogo contra o Fortaleza, pelo amor de Deus, o Corinthians entrou não para fazer não para fazer dois. O resultado de 2-0, que eu acho que se perguntasse para qualquer torcedor do Corinthians antes do jogo se esse seria um bom resultado, todo mundo obviamente falaria que sim. Esse resultado de 2-0 saiu barato, ficou injusto pro Corinthians, porque a gente criou para marcar 3, 4, 5, isso aqui eu não estou falando somente de postura, de abafa na área. O Corinthians teve chance, além dos 2 gols, teve 2 chances com o Thales Magno, 2 chances que ele perde, que não deveria ter perdido. Teve chance com o Yuri Alberto também, que tem uma dúvida ali sobre a posição dele, mas que ele perde essa chance cara a cara com o goleiro e ele poderia ter ampliado para o Corinthians também. O Corinthians teve outras situações que poderia ter feito o gol. O cara teve um pênalti ali discutível em cima do Yuri, teve muitas situações. O Corinthians hoje dominou a partida. E não é só a questão das chances, né? Foi um time muito mais calmo, um time que soube controlar a posse de bola. No primeiro tempo, isso é até um dado importante, com 15, 20 minutos de jogo, a gente estava assistindo numa emissora que mostrou ali a porcentagem de posse de bola. O Corinthians jogando fora de casa contra o Fortaleza, que vale lembrar, hoje é um dos melhores times do Brasil. É o terceiro colocado. Terceiro colocado, briga pelo Campeonato Brasileiro, vinha bem na Sul-Americana e o Corinthians tinha 79% de posse de bola, jogando fora de casa. Claro, teve um apagão ou outro, mas hoje o Corinthians foi um time que, para rodar a bola, para construir chance, para ser frio e também para deixar de sofrer do Fortaleza, foi espetacular. Porque o Corinthians, se sofreu um pouco no primeiro tempo, o segundo, que era do abafa, o Fortaleza não fez absolutamente nada, cara. Então, assim, uma vitória que, além de ter um peso gigantesco em questão de classificação, em questão de resultado, de ser contra um Fortaleza muito forte, pelo futebol jogado, hoje é um dia para o corintiano dormir feliz. Hoje é um dia para o corintiano comemorar, porque, sinceramente, a atuação empolgou demais. E é um dia que a gente pode comemorar, principalmente porque o resultado veio. O 2-0 veio. Porque 1-0, na minha opinião, pelo menos, eu acho que já não era mais tão comemorável assim, pelo que foi o jogo. O jogo estava correspondente para ser 4-0 para o Corinthians. E esse resultado não vinha porque a gente desperdiçou muitas chances. Eu acho que realmente, se saísse 1-0, a gente ia terminar o jogo e a gente não vinha aqui falar com vocês com uma empolgação tão grande como a gente está nesse momento. Porque o 2-0 condiz um pouco mais, não completamente, mas um pouco mais com o que foi de fato o jogo, com o que as duas equipes apresentaram. O Fortaleza não assustou o gol do Hugo, nem no primeiro nem no segundo tempo, talvez só numas pataquadas da zaga do Corinthians, que acabava dando espaço, só que chance de finalização clara. Qual foi o milagre que o Hugo teve que fazer hoje? Ele que geralmente tem que salvar a gente nos jogos, que salvou a gente em muitos gols contra o Botafogo, que o Corinthians foi bombardeado no primeiro tempo. O Hugo não sofreu hoje. A zaga do Corinthians, apesar de que a gente ainda tem muitos receios com ela saindo jogando, principalmente com Kaká e Félix Torres, ou até alguns cruzamentos para a área que às vezes a gente vê algumas trombadas, às vezes um jogador ou outro saindo da bola, o Kaká uma hora ficou perdido, não conseguiu achar a bola que ele mesmo conseguiu desarmar do jogador do Fortaleza. Então a zaga ainda é um pouco bagunçada, só que a gente vê que o Corinthians, taticamente, principalmente no segundo tempo, sobrou. Os 3 volantes do Corinthians jogaram demais no segundo tempo. Demais. O Rian marcou muito, o Charles com a bola no pé no primeiro tempo foi muito bem e sem ela foi mal. No segundo tempo ele foi bem com os dois, com a bola no pé e sem a bola no pé. O Charles estava bem no jogo, muito bem no jogo. E aí se você vai olhar agora também para o segundo tempo, você vê também que o Bidon ele teve uma grande partida. Então você vê que o primeiro tempo dele, ótimo primeiro tempo. Segundo tempo, o Bidon ajudando demais na criação das jogadas, principalmente depois que o Coronado saiu, as válvulas de escape do Corinthians geralmente era com ele. E você vê que o Corinthians vai crescendo no jogo, tem muitas oportunidades. Por detalhe, o Thales Magno perdeu 2 ótimas jogadas que ele estava na cara do gol, o próprio Yuri Alberto acabou desperdiçando, mas assim, no geral, é muito importante a gente trazer essa vantagem para casa da forma que ela foi. Porque 1-0 dentro de casa
ainda é para ficar bem preocupado, porque o Fortaleza pode não ter jogado nada hoje, mas é um time que vem numa temporada excelente. E é melhor que a gente. É um time melhor que a gente, como a gente já falou aqui, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, 21 jogos que não perdia em casa, nunca tinha perdido dentro de casa na Sul-Americana na história. Então, assim, o resultado de hoje é muito impactante, a forma que a gente jogou é para deixar o torcedor muito satisfeito e também muito esperançoso que a gente vai conseguir chegar mais longe ainda na Copa. Muito esperançoso da gente chegar na semifinal e poder fazer, pelo menos repetir o que a gente fez ano passado, chegar nas 2 semifinais que a gente tinha disputando e, se Deus quiser, no final a gente conseguir se livrar do rebaixamento. Porque se o jogo de hoje mostrou alguma coisa, é que o Corinthians consegue jogar de igual para igual dentro e fora de casa. Tudo bem que o Fortaleza não fez uma grande partida, mas a gente jogou contra o Botafogo também. Até sair o pênalti que o Corinthians empata com o gol do Garro, o Corinthians estava melhor no segundo tempo, só o Corinthians jogava e hoje só o Corinthians jogou mais uma vez. Então, muito bom o resultado. Vamos agora garantir essa vaga dentro de casa, pelo menos empatar esse jogo, não sofrer susto, porque agora só depende da gente. Cara, e eu concordo com o que você falou. O Corinthians, se a gente for ver em questão do futebol que apresenta, não era para estar na situação que está. Nem de elenco, nem de futebol. O Corinthians não tem time para brigar lá embaixo. O Corinthians tem time para brigar lá em cima. Esse é um discurso que era usado antes dos reforços, de chegarem agora de meio de ano, e era usado equivocadamente, porque aí sim eu acho que o Corinthians não tinha esse elenco todo. Agora, ainda mais com as contratações, o Memphis que ainda tem que estrear, o Corinthians tem elenco para brigar por coisas grandes, cara. Tem elenco, gente, tem elenco. O grande problema é que não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. E não vejo só de desempenho não, porque se a gente for analisar, tem muitos jogos dessa sequência com o Ramon que o Corinthians não jogou mal, que o Corinthians criou, que o Corinthians foi superior no jogo e não venceu. Contra o próprio Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Contra o próprio Fortaleza. O Corinthians jogou muito melhor que o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, teve as chances mais claras, mas o Moisés fez uma grande jogada, a zaga do Corinthians parou e eles saíram com a vitória. O empate seria o mínimo naquele jogo, mas o justo era a vitória do Corinthians também. Só que a gente tinha o Pedro Raul no ataque, o Carrijo não era ainda opção, o Breno Bidon não estava sendo utilizado. Então hoje realmente a tática do Ramon funcionou melhor, porque tinha peças melhores, mas também talvez porque desmanchou os 3 zagueiros. Jogou com 3 volantes e a gente viu que o resultado, principalmente no segundo tempo, foi excelente. O Corinthians roubava muita bola no intermediário e partia para o contra-ataque. Foi assim que a gente desperdiçou muitas oportunidades, roubando a bola na intermediária. Exatamente, a gente inclusive comentou quando a gente estava vendo o jogo aqui, que, cara, parece que esse campo do Fortaleza, que é o Castelão, que eu particularmente, já falei aqui, eu odeio o Castelão, porque eu acho que tem um gramado muito ruim, o estádio em si é bonito, mas parece que estava amaldiçoado pro Corinthians, porque a gente viu no Brasileirão que o Corinthians criou muito e não fez. Hoje, apesar de já ter feito no primeiro tempo com o Coronado, no segundo tempo queria se tornar de novo aquele roteiro ruim, aquele que você cria muitas oportunidades, não marca, o adversário vai lá, empata o jogo ou até mesmo vira e você sai com um resultado negativo. A lei do que não faz toma, né? A lei do que não faz toma. Parecia que ia ser isso porque não entrava. E não entrava, não é que o Corinthians perdia gols plausíveis de perder. O Corinthians em 2 jogos contra o Fortaleza na Arena Castelão esse ano perdeu 3 gols sem goleiro. 2 do Thales Magno e 1 do Pedro Raul. Pô, cara, isso não existe. Mas enfim, você tocou num ponto interessante que eu acho que a gente tem que trazer, que é o que esse jogo do Corinthians dá para servir de lição e mostrar pro torcedor que ainda tá desanimado e mostrar para a comissão técnica o caminho a ser seguido. Tem coisa. Primeiro, concordo com o lance do sistema de 3 zagueiros. Eu sou contra? Não sou contra. Também não. Eu não acho. Tem muita gente que comenta que o sistema de 3 zagueiros ele atrapalha o Corinthians. Tem situações que ele ajuda. Fora de casa, contra times fortes, o Corinthians já se beneficiou do uso de 3 zagueiros. Até em casa, contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Partidaça. Exatamente. Ganha do Flamengo e consegue neutralizar o time adversário com 3 zagueiros. Mas o jogo contra o Juventude já mostrou que com uma linha de 4 atrás, o Corinthians conseguia desenvolver um bom futebol e não sofrer. Fez isso contra o Juventude, colocou 3 zagueiros contra o Botafogo, não foi bem, é verdade, e hoje foi a grande prova, porque contra o Juventude não ia se atirar. O Fortaleza era um time para se atirar e o Corinthians, com 2 zagueiros, 2 laterais e com uma trinca de volantes, conseguiu ir muito bem. E por que foi bem? Porque essa trinca de volantes não tinha 3 primeiros volantes bagres, cara. Não é contra o Botafogo, que quando saiu a escalação eu critiquei o Ramon, que ele escalou José Martins e Ranieri juntos, que são 2 jogadores que só marcam e não tem saída para o ataque. Isso é um roteiro de meio de campo que só marca e você não consegue criar nada. 3 volantes com o Charles, que é um cara que está aparecendo melhor no ataque,
O Rian que sobe, apesar de não ter tanta qualidade com a bola no pé, ele sobe. E o Breno Bidon, que é um jogadoraço com a bola no pé, pô, cara, isso dá certo. Ainda mais com o Coronado, que é um meia que volta para ajudar também, volta para fazer esse meio campo. Aí sim dá certo. E o outro ponto, que eu acho que você vai concordar comigo, a gente tem que discorrer disso, Breno Bidon e Igor Coronado. 2 jogadores que não fazem sentido não serem utilizados tanto pelo Ramon Dias. A gente não tá falando sobre ser titular, é pelo menos ser mais utilizado. E pra mim tinha que ser titular. Eu acho que tinha que arrumar um jeito dele jogar. A gente falou disso em outro vídeo, que o meio campo mais bizarro, assim, técnico do Corinthians é Bidon, Garro e Coronado. Talvez precise de um volante ali pra ajudar, talvez um deles precise jogar um pouco mais aberto e sacrificar um pouco pro time funcionar melhor. Enfim, só que são 3 jogadoraços e que tem que ser mais utilizados. O Bidon, principalmente, que teve um grande sumiço. O Coronado sempre foi um pouco mais utilizado, mas tem que entrar nos jogos mais cedo, porque ele consegue fazer essa diferença, se é que não vai ser titular. O Bidon também, quando o Corinthians precisa ganhar jogo, coloca o Bidon. Ele acha espaço e ele marca, ele consegue fazer lançamento, ligar contra-ataque. Porra, mano, os dois, principalmente o Bidon, na minha opinião, tem que ser mais utilizados pelo talento que eles têm com a bola no pé. Eu acho que o Ramon ele realmente tem esse lance, que ele gosta muito de um jogador mais físico, mais firme, como é o caso do Alex Santana, como é o caso do Charles, como é o caso do próprio Ranieri, que ele utiliza bastante. Só que, cara, que se dane que o Bidon é franzino, que ele é magrelo, ele é muito, mas muito bom de bola. Que se dane que o Coronado é baixinho, que ele não ganha tanto no corpo. Ele é muito, mas muito bom de bola. Então não adianta a gente ter vários jogadores com corpo, mas que são bagre com a bola no pé. Porque a gente tem 2 cracaços no banco, pô. Exatamente. O Bidon, inclusive, vou até usar uma expressão que jornalista usa, que, enfim, que é meio clichê. Mas o Bidon é um todo campista, cara. Ele não é um meio campista. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Hoje no jogo entre Corinthians e Fortaleza, ele volta para marcar, ele desarma, ele inicia contra-ataque, ele faz 2 jogadas de linha de fundo que você acha que já no segundo tempo ele vai perder porque tá um pouco mais cansado e ele passa de 2, 3 marcadores, cara. Ele é muito bom de bola, ele aparece na área, ele tem uma boa finalização. No primeiro tempo ele se livra muito bem de uma jogada, puxando num toquinho meio que de calcanhar, assim, de uma perna para outra e depois finalizando. Ele é muito bom. Quando você tem um jogador desse, com essa personalidade, com esse talento, uma joia no seu elenco, uma joia, você tem que montar um time que esse cara consiga jogar. Você tem que montar. Nem que você fortaleça mais o meio campo, como fez hoje com 2 outros volantes mais marcadores e coloque ele como um terceiro homem, nem que você faça isso. Eu também não acho que não necessariamente os 2 precisam ser titulares, porque a gente tem o Garro, a gente sabe que o Corinthians precisa acertar na marcação também, porque enfrenta adversários difíceis. Mas pra mim, não dá pra cogitar um time do Corinthians hoje que não tenha como titular ou Coronado ou Bidon. Um dos 2 tem que estar ali. O meio campo ganha muito com qualquer um deles. Um dos 2. A gente vê tantos jogos, o Garro tão sobrecarregado, tão desesperado, tentando toda hora buscar a bola. Contra o próprio Juventude, que a gente classificou, foi assim. O Garro teve 99 ações com a bola. O normal pro jogador, pra vocês terem noção, hoje o Coronado teve 60 ou 50, alguma coisa assim. E ele acabou com o jogo. E ele acabou com o jogo. O Garro é o cara que ele procura a bola o tempo todo porque ele precisa. Uma companhia pra ele, um cara que é um pouco mais técnico, consegue deixar mais jogadores na cara do gol, cara, vai ajudar demais ele. É o que o Corinthians precisa de fato para ter melhores oportunidades e para matar os jogos que tem que matar. Porque muitas vezes a gente tem 1 ou 2 grandes chances, que é o Garro que faz, e essa bola não sai. Hoje, com o Bidon em campo, com o Coronado, que tem uma característica parecida com o Garro, as chances apareceram muito mais claras. Olha quantas chances a gente desperdiçou. É normal por jogo a gente ter 1, 2 chances claras. Hoje a gente teve pelo menos umas 8. Então tem que aproveitar melhor esse elenco que o Corinthians tem. E também é muito importante esse resultado que o Corinthians construiu. Principalmente porque foi perdendo muitas chances e em muitos momentos do jogo a gente estava pensando que, não vai sair esse gol. Então foi muito primordial isso que aconteceu hoje. O time está numa crescente boa, apesar da derrota do Botafogo, está numa crescente muito boa. Eu de verdade acho que a gente está cada vez mais próximo de realmente sair dessa situação no Campeonato Brasileiro e poder de fato olhar com olhos melhores para as Copas que a gente ainda tem para disputar e que estão deixando a gente sonhar. Apesar da temporada tenebrosa que o Corinthians fez, está sendo possível a gente sonhar com o título sim. Vamos para as notas? Sim, já vamos para as notas só. Posso finalizar um pensamento sobre o Bidon Coronado? Eu estava pensando aqui sobre essa escalação que a gente poderia sugerir para o Corinthians. Eu acho que a partir de agora eu testaria ainda mais um sistema com 4 atrás, porque a gente viu que o time realmente fica bem mais criativo. Jogo mais delicado, um pouco mais difícil.
O 3 zagueiros pode Cara, ser uma... Sim, pode ser uma alternativa, mas mesmo com 4 ali, e você ter uma dupla de volantes, um primeiro volante, que aí pode ser o Rian ou o José Martins, porque para mim o Ranieri não tem mais condição, Charles de segundo, que eu acho que virou indispensável nesse time, por incrível que pareça, e aí eu colocaria Bidon e Garro, e aí lá pra frente joga Memphis, joga Thales Magno, joga Yuri, joga quem você quiser. Jogo em casa, jogo, por exemplo, com o Atlético Goianiense, que você vai atacar mais, aí bota o Coronado no lugar do Bidon. Não é difícil fazer isso, Ramon Dias. Não é difícil fazer, o time fica muito mais criativo e com ajuda no meio campo dá pro Bidon também ser um cara para ajudar na marcação. Assim como o Garro também é, porque o Garro ajuda a marcar. Então, cara, vamos para as notas aí, mas a partida de hoje eu acho que o que mais levantou é isso. Primeiro, essas mudanças do esquema, Garro e Coronado Garro e Bidon. Coronado e Bidon, perdão. E também o fato que você falou, dá para sonhar. A situação tá muito tensa no Campeonato Brasileiro, a gente precisa focar lá e sair de lá, mas nas Copas o Corinthians está se mostrando ser um time que sabe jogar, que tem cancha e tá classificando jogando bem. A gente já tem uma semifinal de Copa do Brasil, pode pintar uma semifinal de Sul-Americana e por que não sonhar? O Corinthians sempre se acostumou com roteiros difíceis, tem mais um pela frente, por que não a gente não viver mais um roteiro imprevisível, né? Improvável aí na nossa história. Vamos lá, Hugo. A gente falou que ele não foi muito acionado, não teve que fazer nenhum milagre, mas ele foi seguro. Com a bola no pé chegou a me dar alguns sustos, mas mais uma vez seguro, sem dar rebote, agarrando as bolas, sem ceder muitos escanteios. Então, partida segura do Hugo, vou fechar com nota 7. Cara, eu vou fechar com uma nota 6, porque o Hugo ele não teve muita participação pra mim. Teve um outro lance que ele teve uma intervenção que ele foi bem, mas é o que você falou, também não teve nenhuma grande defesa no jogo que ele acabou salvando o Corinthians, como foi contra o Botafogo. Quando o Botafogo a gente acabou não trazendo o pós-jogo aqui, a gente pede desculpas, a gente não conseguiu gravar esse pós-jogo. Mas, cara, ali ele salvou demais. Agora, contra o Fortaleza, achei um pouco mais tímido, mas fez a dele, nota 6. Passando para a lateral direita, vamos de Fagner, jogador que vem de crescentes atuações, vem de boas atuações recentemente, e eu acho que hoje também fez uma boa partida. Pior do que contra a Juventude, por exemplo, que ele acabou com o jogo, mas gostei do Fagner hoje também. Ele sofre um pouco ali com o Breno Lopes, principalmente no primeiro tempo, mas ofensivamente, para roubar a bola, com a bola no pé, achei que ele fez uma partida digna. Eu vou fechar com 6,5. Fez uma partida boa, primeiro tempo um pouco discreto, mas segundo tempo ele começou a sair pro jogo, deixou o Thales Magno na cara do gol, ele mesmo que rouba a bola para fazer essa jogada inclusive, e no segundo tempo não sofreu nada. Acho que saiu realmente só pro cansaço, ele vem sendo um dos jogadores que mais joga ultimamente, né? Tem sido titular nas últimas partidas, acabou não jogando contra o Botafogo como titular, mas gostei bastante da partida do Fagner, vou deixar com nota 7. O Félix Torres, eu acho ele um pânico na zaga. Nossa. A última partida que ele tinha feito pelo Corinthians foi contra o Flamengo, que ele foi extremamente elogiado pela Fiel e aqui nesse canal também. Ele não jogou contra o Juventude porque ele ainda estava na seleção e não jogou contra o Botafogo porque ele estava suspenso. Ele volta hoje, na minha opinião, ele vai mal, ele sai atrasado nas jogadas, ele dá uma pataquada ou outra. Teve uma que ele saiu, ele errou a bola ainda bate na mão dele e o Kaká ainda tem que salvar a vida dele lá atrás. Então assim, partida não foi desastrosa porque o Corinthians acabou não sofrendo tanto, mas quando a bola chegou perto do Félix Torres, eu quase morri do coração. Trombou com o Charles dentro da área, furou bola, saída de bola dele é tenebrosa. Cara, se dependesse do Félix Torres, com certeza o 2-0 não teria se mantido no placar, se dependesse só dele, né? Vou deixar com nota 3. Cara, eu vou fazer o mesmo questionamento que eu fiz pra você, pra rapaziada aí. Pro nosso público, você aí que tá assistindo nosso vídeo, que tem a possibilidade de comentar algo, se quiser comentar, fiquem à vontade. O jogador de futebol, normalmente, ele é meio mala, né? A gente sabe que o jogador de futebol é meio mala. O Félix Torres é um jogador de futebol. Talvez ele também seja meio mala. Você acha que se perguntam pro Félix Torres, viram pra ele e falam assim, pô, mano, você é um bom jogador? Você acha que ele fala assim? Não é possível que ele fala assim, cara. Não é possível que ele não tenha uma autocrítica, por exemplo. Se ele tiver, ele vai chegar pro cara e falar assim, pô, mano, não sei como que eu vim parar aqui. Porque é essa impressão que passa. Porque ele é um jogador, eu nunca vi um zagueiro tão inseguro como ele. Desengonçado. Eu já vi zagueiros piores que ele. Claro, já vi muitos piores no Corinthians. Mas eu nunca vi um cara que não tem confiança de sair nesse lance que você falou que a bola bate no braço dele. Ele foi sair somente pra... Não é que ele foi tentar roubar uma bola. A bola tá vindo na direção dele. É só dele. Ele se jogou na bola. Por que ele não para, calma, domina, passa ou dá um bicão? Ele se joga nas bolas. Ele tem tempo errado. Ele não se comunica dentro de campo. Ficou muito claro no primeiro tempo que ele desvia uma bola que tira do Charles.
e que sobra pro jogador do Fortaleza sozinho dentro da grande área. Então, cara, é muito complicado. O futebol do Félix Torres eu achei que tinha empolgado contra o Flamengo, mas hoje já caiu. Voltou ao normal. Não gostei do jogo dele, eu vou fechar com você, nota 3. Kaká, deu alguns sustos também, mas para mim uma partida bem superior à do Félix. No geral, uma partida segura. Não é um zagueiro esplendoroso, mas fez uma partida segura ali. Eu vou fechar com uma nota 5,5 pro Kaká. Cara, eu achei que ele foi um pouco melhor. Eu ia dar nota 4. Só que como ele teve que salvar o Félix em algumas jogadas, pelo menos 2 que eu me lembro, vou deixar a nota um pouco maior, eu vou deixar com nota 5. E vale lembrar que o Kaká, se o Hugo não salvou o Corinthians hoje, o Kaká salvou naquele chute do Lucero. Sim. Que ele pega de bate-pronto logo no começo do jogo e a bola bate ali no susto, mas o Kaká acaba tirando. Sim. Hugo, cara, ele é pior que o Bidu, isso é bem nítido. Fez um primeiro tempo onde ele estava completamente inseguro, mas ele participa da jogada do primeiro gol. Ele que rouba a bola pro Thales, acaba soltando pro Coronado, e ele faz o segundo tempo muito seguro, na minha opinião, pelo menos. Tem uma jogada ou outra ali que ele desliga, mas é porque ele é um mau jogador, né? Ele não tem tanta qualidade assim. Mas, no geral, não acho que fez uma partida tenebrosa. Vou deixar pro 5,5. Cara, eu vou de nota 6,5 pro Hugo. Eu gostei do jogo dele. Claro, teve alguns lances que ele desliga, até porque ele não é um grande jogador, mas ele não prejudicou, não fez nada de errado. Não comprometeu o Corinthians em nenhum lance. Defensivamente, até quando o Marinho entra, eu fiquei um pouco preocupado, porque o Marinho é um cara que vai pra cima, tem velocidade, gosta de fumaça, de cortar pra dentro, e o Hugo não deixou o Marinho livre em nenhum momento praticamente. Então acho que fez uma boa partida, uma partida segura. O Hugo é claramente um jogador limitado, mas também não é a pior coisa do mundo. Eu vou fechar com nota 6,5. Partindo pro meio campo, aí agora pra mim as notas começam a subir cada vez mais. Rian, jogaço, pra mim um jogaço. Claro, teve um momento ou outro, a gente sentiu isso no primeiro tempo, que tava nervoso, não ia dar o bote no jogador do Fortaleza, mas o segundo tempo dele é sensacional. De roubada de bola, de passe, de participação na construção das jogadas, o Rian jogou demais. Tava em todo lugar do campo, eu vou fechar com uma nota 7,5 pro Rian. 7,5 também, gostei da partida do Rian. Achei que ele tava um pouco inseguro no primeiro tempo, mas no segundo até teve um lance que ele tava sozinho, chutou a bola pra lateral de qualquer jeito, mas pelo menos dá uma impressão de que tá querendo jogar sério. Apesar disso, no primeiro tempo deu um chapelaço pra sair jogando. A gente reclamou tanto da saída de bola do Corinthians com os zagueiros, os volantes saíram jogando muito bem. Muito bem. O Rian errou um passe no primeiro tempo, acabou recebendo um contra-ataque. Só que, ele teve essa saída boa. No ataque também ele chegou a participar, aparecer para tocar uma bola ou outra, e que ele foi bem. E no segundo tempo foi o que você falou, correu que nem um condenado, desarmou muito a bola. Eu nem teria tirado ele no momento que o Ramon Dias tirou, achei que estava fazendo um grande jogo. Mas enfim, mais uma boa partida do Rian. Ele que vinha numa decrescente, que estava começando a ter umas partidas um pouco mais discretas, indo um pouco pior. Hoje foi uma grande partida dele. Assim como o Charles, que vem cada vez mais evoluindo. Já falamos aqui, antes de começar a dar as notas, primeiro tempo com a bola no pé muito bem e defensivamente um pouco atrasado, principalmente para tentar ajudar o Fagner lá na direita a fechar aquele setor. Mas o segundo tempo dele é ótimo, principalmente marcando, mas com a bola no pé também ele não foi tão acionado, mas quando foi, fez o simples, tocou bola, apareceu, criou boas jogadas também. Então, cara, boa partida do Charles também, vou deixar com a mesma nota do Rian, 7,5. Eu vou até aumentar, tá? Pra mim, nota 8 pro Charles, jogou demais. Tudo bem, teve um outro lance no primeiro tempo em relação à marcação que eu não gostei. Eu até comentei com você, hoje o Charles tá diferente. Ele tá muito bem com a bola nos pés e ele tá mal sem a bola. Mas depois ele melhorou, tanto que o segundo tempo do Corinthians, ele acontece muito por conta da trinca de volantes, que é Rian, Charles e Bidon. Sim. São esses três caras, a gente vai falar do Bidon já. Acontece muito por eles. E o Charles, pra mim, ofensivamente, ele tem até uma participação melhor que a do Rian pela colocação dele em campo, ele joga um pouco mais avançado. Mas é até curioso, porque o Charles hoje, no Corinthians, entre Charles e Ranieri, que foi o cara que jogou como um segundo volante contra o Botafogo, apesar do Ranieri ter sofrido pênalti lá, enfim, hoje tem um abismo, o que me assusta, porque o Ranieri no começo do ano era um jogador fundamental, era o melhor jogador do Corinthians, e hoje em dia, não falo nem só em questão técnica, em questão tática. Tem um abismo entre você jogar com o Ranieri de segundo volante e você jogar com o Charles, cara. Mas técnica também, como primeiro ou segundo volante, o Ranieri hoje é uma das últimas opções. É uma das últimas opções. Setor de volante. Como primeiro,
ele ainda briga ali, mas como segundo é impossível. É impossível colocar ele pra jogar ali. E o Charles dando mais uma demonstração que é um jogador útil. Hoje no Corinthians, o que a gente tem à disposição, pra mim ele é meu titular. Ele é um cara que ele briga muito, ele tá parecendo melhor no ataque e ele é muito intenso. Isso vai muito a favor do Charles, nota 8 pra mim. E aí eu vou ter que aumentar a nota de novo. Não, vai ter que aumentar. Breno Bidon. Cara, que jogaço fez o Breno Bidon. Que jogaço com a bola, sem a bola, passando, lançando, deixando o companheiro na cara do gol, driblando em progressão. Que jogaço. Ficou até o final do jogo. Hoje ele não pareceu sentir o físico, que nem muitas pessoas falam, que normalmente acontece. Ele estava em todas as divididas, estava em todas as bolas. Jogadoraço, cara. Jogadoraço. Eu não sei se eu vou dar uma exagerada, mas pra mim nota 9 pro Bidon. Nota 9 também, zero exagero. A gente é suspeito pra falar porque a gente é muito fã do Bidon. Mas a gente é fã dele com sentido, porque ele é muito bom de bola. De novo, e daí que ele é franzino, e daí que ele é magrelo. Jogou 90 minutos muito bem, tomou conta do meio campo. Todos os jogos que ele vinha entrando bem, ele vinha ajudando o time. Ele melhorou o time contra o Juventude quando entrou, ele melhorou o time quando ele entrou também contra o Botafogo. Tudo bem que contra o Botafogo o Corinthians não criou tanto, mas ele melhorou o time, ele ajudou o meio campo a conseguir sair com um pouco mais de facilidade. E hoje ele fez uma partidaça, mano, partidaça. Só não é o melhor em campo, porque o melhor em campo é o próximo que eu vou falar, é o Coronado. Que o Coronado pra mim também faz uma partida de cinema. Quando o jogo tava difícil, dava a bola no Coronado, ele conseguia criar alguma coisa. O que me irritou um pouco no primeiro tempo, às vezes ele estava longe da jogada. O Corinthians ia rodando a bola, e quando chegava perto do ataque, cadê o Coronado? Ele estava longe da jogada. Porque ele não é um cara tão intenso quanto o Garro, que corre muito para lá, para cá, e senti um pouco de falta disso, talvez porque eu esteja acostumado com o Garro, que é um absurdo de jogador. E por isso que o Bidon foi importante, porque era também, mais um cara ali para ajudar. Para aproximar, para ele mesmo criar e finalizar algumas jogadas que nem fez aquela no primeiro tempo, que ele cortou e chutou, que nem você disse. Mas o Coronado, o segundo tempo dele é de cinema, irmão. É de cinema. Ele dá um chapelaço no meio campo e parte pra jogada. Ele dá um chapelaço dentro da área e deixa o Thales Magno numa condição maravilhosa pra finalizar, ele acaba errando. E quando ele sai, a gente não queria que ele saísse. Tá se arrastando em campo? Não interessa, tá jogando muito. Tem que ir até a última gota, até o último minuto, porque as chances que o Corinthians tinha de criar de fato uma grande jogada ou de achar um gol, as melhores chances eram todas com o Coronado. E o primeiro tempo, sai o gol de uma jogada que não é trabalhada. Uma jogada de talento, uma jogada de genialidade, uma jogada do cara que é craque. Que ele pega a bola e coloca na gaveta. Uma bola difícil. O Thales não dá um passe pra ele que é tipo, tô aí, chuta. É tipo, toma aí e faz alguma coisa. Chuta no gol, ou toca ali pro Yuri que tava abrindo, domina essa bola e tenta um drible. Ele nem pensa, ele chuta a bola e coloca na gaveta. Um golaço absurdo do Coronado, mais um dele. 3 gols pelo Corinthians, 3 golaços. E a qualidade dele dá pra ver que é muito diferente, ele tem que ser mais utilizado e foi disparado o melhor em campo hoje, 9,5 pra ele. Só não vou dar 10 porque justamente isso, no primeiro tempo queria que ele aparecesse um pouco mais pra jogar. Até ele fazer o gol, ele tava um pouquinho sumido pra mim. Eu vou de nota 10, já adianto, minha nota é 10 pro Coronado. Eu concordo com o seu ponto, também senti isso no primeiro tempo, que ele tava um pouco distante. Mas, cara, pra mim ele compensa no resto do jogo. Acho que o resto do jogo dele compensa. Porque o gol que ele faz, que nem você falou, não era um gol esperado e é um gol antológico, cara. Um golaço, um gol absurdo que ele faz daquele lado. Inclusive, aquele lado do gol do Fortaleza o gol abençoa do Roger Guedes. Golaços, né? Porque é o gol do Roger Guedes e é o gol do Danilo Avelar também. Não sei se você lembra. Também, golaço contra o Fortaleza. Então, tem vários gols ali do Corinthians que saem. E, cara, o Coronado, ele dita o ritmo do Corinthians. E é impressionante isso, porque é muito curioso, porque ele não é um jogador constante. Não é. E você pega 3 partidas seguidas dele, em uma ele não faz nada, na outra ele até tenta alguma coisinha e na outra ele acaba. Ele oscila muito. Ele tem esses períodos dele de não conseguir ter uma sequência. O Garro, por exemplo, é um cara que se ele não brilha, não faz gol todo jogo, ele joga bem todos os jogos. O Coronado não. Mas quando o Coronado está inspirado, ele se propõe para jogar, ele joga muito, velho. Não é que joga bem, ele joga muita bola. Ele acaba com o jogo. Ele acabou com o jogo contra o Racing lá na Sul-Americana também. Ele acabou com o jogo agora contra a Criciúma, contra vários times que ele entrou e estava bem. Ele acabou com o jogo. Ele decidiu contra o Juventude. Pois é. Ele entrou bem, fez boas jogadas e deixou o André Ramalho em condição de dar a cabeçada e fazer o gol. A assistência foi dele. Ele tá evoluindo. E que nem você me falou, que eu não assisti, mas você falou que assistiu a entrevista dele, que ele quer jogar, que ele quer ter chance, que ele quer ter minuto. E ele precisa disso. Para mim hoje, o refino que ele tem na bola para fazer o gol, para distribuir os passes, naquela jogada que o Thales
perde o gol sem goleiro. E até na jogada do chapéu que você falou, que ele dá o chapéu maravilhoso e ele dá um passe de primeira pro Thales por trás da zaga, que, cara, assim, não posso falar o que é isso aqui no YouTube, mas é sacanagem. É pra maior de 18 anos. É pra maior de assim. 18. Eu vou de nota 10, o Coronado botou o jogo debaixo do braço hoje. Passando agora para a dupla de ataque do Corinthians, que teve Thales Magno e Yuri Alberto. Primeiramente, pra gente falar de coisa boa, eu vou falar de Yuri Alberto. Tá bom. Que hoje teve momentos a lá Yuri Alberto, né? Perdeu o gol cara a cara, que a gente não sabe se estava impedido ou não. No primeiro tempo poderia ter saído uma boa chance e a bola não bate nas costas dele, que é no jogo 100% que é culpa dele, mas é um cara extremamente azarado e trabalhado com a bola, né? Então por isso que essas coisas acontecem. Mas o resto do jogo do Yuri é um jogo de muita luta, de muita briga, que em muitos momentos que ele estava sozinho, ele conseguiu proteger a bola e achar uma melhor opção de passe ou sofrer a falta. Teve bola que ele rouba da zaga e gera oportunidade para o Corinthians e ele faz o gol. E no lance do gol dele, ele começa a jogada, ele dá o passe para o Mateuzinho e ele chega para finalizar e faz um bonito gol, cara. Ele poderia ter sofrido um pênalti que seria mérito dele e que era para ter marcado. O jogo do Yuri Alberto, apesar de ter momentos a lá Yuri Alberto que a gente critica, o jogo dele no geral foi bom. Foi bom. A gente pedia para ele ser substituído porque ele não estava fazendo gol. Mas do resto, o jogo foi bom. Gostei do jogo dele também. Vou fechar com uma nota 7,5 pro Yuri. Eu acho que tem 2 Yuris Albertos e o quanto antes a gente entender isso, o Ramon Dias também e o próprio Yuri vai ser melhor pro Corinthians. O Yuri Alberto jogando dentro da área, jogando de costas para zagueiro, cara, não dá certo. Porque no corpo a gente já viu que se alguém dá um pouquinho mais forte, ele se joga no chão. Ele é um cara meio mole, né? Ele reclama de falta, sempre mão na bola, o tempo todo ele é um cara reclamão mesmo. Ele perde essas jogadas, o zagueiro chega forte nele, ele não consegue. E só que quando ele joga fora da área, quando ele joga de frente pro gol, dá pra ver que ele é um cara que ele sabe jogar bola. Ele sabe tocar a bola, ele sabe cozinhar, ele sabe driblar, ele sabe deixar o companheiro em grande condição, que nem você falou esse aí do Mateuzinho, que ele deixa ele em grande condição de partir pra cima, fazer o cruzamento e a bola volta pra ele e finaliza. Então, cara, esse Yuri, saindo um pouco mais da área, dando espaço pro Thales entrar, pro Coronado entrar, pra algum outro volante aparecer, um Bidon da vida, o Charles entrar também. Cara, esse Yuri é muito útil ao Corinthians. Ele dá uma característica que é importante e que nesse esquema funciona muito melhor. Agora, o Yuri que joga jogado lá dentro da área, que é tipo, vai aí, se vira, a gente já viu que não funciona. A gente tem provas disso absurdas. A gente sabe que esse é o ala Yuri Alberto. O Yuri Alberto jogando fora da área é o cara que sabe o que fazer com a bola. A gente viu também contra o Juventude. Ele não faz uma grande partida, nem um primor de partida, mas ele jogando, segurando a bola, pensando, achando a melhor opção de passe, ele vai bem. Contra o Flamengo ele fez isso, ele entrou no jogo, fez um grande cruzamento pro gol do Thales. A jogada inteira é dele. E hoje, mais uma vez, o gol dele, a jogada é dele. É o gol com carimbo do Yuri Alberto. Ele começou e ele terminou a jogada. Então, cara, ele tem as pataquadas dele. Não vou ficar citando aqui todas do jogo, porque foram várias. Tava bem irritado com ele no jogo até aquele momento. Só que se você vai parar para analisar friamente tudo que ele fez no jogo, todas as participações dele e o gol, que foi importantíssimo pra gente voltar com uma vantagem maior para São Paulo, cara, não tem como dar uma nota baixa. Vou deixar com nota 8 o Yuri Alberto pelo fator decisão. Hoje ele foi muito decisivo e a gente sempre fala, o Yuri é um cara corajoso. O jogo dele era uma bosta, a fase dele era horrível, porque ele estava muito tempo sem fazer gol, mas ele é um cara corajoso, ele não se esconde, ele não se omite, ele não pede para ser substituído, ele vai até o final e hoje mereceu o gol dele. Agora o Thales, que na minha visão fez um grande jogo, tirando os 2 gols que ele perdeu. Tirando aquilo, a partida do Thales foi boa. Ele dá assistência pro Coronado, ele participa, ele dribla, ele tenta esse lançamento pro Roberto que bate nas costas dele, deixar ele na cara do gol. Ele participa de boas jogadas no ataque também para criar as tantas oportunidades que a gente falou. Só que ele perdeu 2 gols que são imperdíveis. O primeiro é o Coronado, ele bate com o peito do pé, bate um pouco forte, mas ainda assim não pode perder aquele gol. Eu uso isso como argumento para isentar um pouco do Thales, mas ainda assim não pode perder aquele gol. Se a gente reclamou que o Pedro Raul perdeu o gol contra o Fortaleza também, que o Bidu cruza forte, ele não bota para dentro, tem que reclamar desse do Thales, tanto quanto. E tem o segundo que pra mim é injustificável, pô. O Fagner faz uma jogadaça, deixa ele em condição de só empurrar, faz qualquer coisa, se joga na bola, bate de esquerda, nele, entra. Qualquer coisa, irmão, faz qualquer coisa, mas ele tirou o corpo da bola. E aquilo é inexplicável, não dá pra entender. Por isso, pra mim, a nota dele vai ficar abaixo da média, porque o Thales poderia ter saído com 2 gols e uma assistência, ele sai com só uma assistência, e é por culpa dele.
por culpa dele, porque ele teve 2 chances claras que ele desperdiçou. Vou deixar com nota 5. Cara, eu vou abaixar muito, tá? Porque eu acho que o Thales hoje, ele teve alguns bons momentos de drible, de sair de pressão, teve assistência pro Coronado que... Mas é o que a gente falou também, né? Uma assistência... É assistência porque é contabilizado. Mas não é um grande passe, é um passe normal ali que o Coronado que fez a jogada. Mas os gols que ele perde, pra mim, é inadmissível, assim. É que o Thales, ele tem bagagem no Corinthians nesse momento e ele tem respaldo, ele tem crédito. Mas se fosse o Yuri Alberto fazendo isso, o Pedro Raul, esses caras iam sair lá do estádio espancados, velho, presos, tá ligado? A torcida não ia deixar sair. A gente reclama tanto do Yuri, o Yuri nunca perdeu um gol desse. O Yuri não perde gol assim. O Pedro Raul perdeu aquele lá contra o Fortaleza que a gente ficou muito irritado. Era mais difícil que os dois do Thales, mano. Era mais difícil que os dois. Então, cara, pra mim isso pesa muito. Eu acho que no decorrer do jogo, pra mim ele fez uma partida ok. Bons momentos, outros momentos de perder a bola, de passe errado. No primeiro tempo ele tem uma tomada de decisão muito ruim, um passe que ele dá, que é um contra-ataque do Corinthians. Mas eu daria uma nota ali na 5, 6, mas com esses 2 gols eu vou baixar muito. Pra mim, cara, sinceramente, nota 2,5 pro Thales Magno, porque esses 2 gols, se fosse 0-0 e o Corinthians fosse eliminado depois na volta, sei lá, o Corinthians perde, não ter os outros gols, perde de 1-0 e é eliminado. Ele seria o grande culpado pela eliminação. Então, desculpa, Thales, eu gosto de você, mas hoje, 2,5. Puxar para o banco de reservas. Entrou o trio primeiro, entrou o José Martins. José Martins, vamos começar com ele. Achei meio discreto, tentou uma roubada de bola ou outra, deu um passe forte pro Félix Torres. Teve um nível abaixo do Rian de questão de intensidade, mas não comprometeu também, vou fechar com uma nota 4,5. Partida ok. Entrou ok, terminou ok. 4,5. O Carrijo, que entrou também, achei que entrou bem, participou bem nos lances de defesa para fechar espaço, até roubou uma bola e conseguiu ir levando até o fundo, foi importante ali para acabar o jogo, depois que já estava 2-0 pro Corinthians. Gostei da participação do Carrijo, nada muito de especial, né? Não deu para ver nenhuma grande jogada dele, nem nada do tipo, mas entrou show, nota 6. Entrou show, é da hora, gostei. Mano, ele deu um carrinho importante. Ele construiu uma jogada de linha de fundo, que depois ele arrumou um lateral, mas no começo uma boa jogada. Mas achei também que ele é um jogador que ainda precisa bastante de ritmo, porque ele tá meio lento. Acho um jogador ainda que tá um pouco pesadão. Mas no geral, também achei que foi uma boa partida ali. Vou fechar com uma nota 5,5 pro Carrilho. Dos que entrou, foi um dos que melhores entrou ali. E depois, junto com eles, entra também o Rodrigo Gá. Rodrigo Gá, que entra, não tem tanta participação, toca pouco na bola, sofre uma falta, ganha um cartão amarelo ali, meio besta. Cara, vou fechar com uma nota 4,5 também. Eu amo o Garro, tá, gente? Amo o Garro, mas hoje não fez muita coisa, não. Nota 5, achei que entrou um pouquinho melhor que o José Martins, até conseguiu participar de um ataque ou outro, até mesmo na defesa disputou uma bola aqui e ali, apareceu um pouco mais que ele. Então, nota 5. Depois entrou o Romero, não, entrou o Mateuzinho antes, que o Mateuzinho vai ter a nota elevada porque ele participou do lance do gol, mas também defensivamente, teve um outro lance ali pela direita e ele não sofreu. Fechou bem espaço, fez os caras recuarem, tocarem bola para trás. Mas pelo lance do gol, a ultrapassagem, que eu e você a gente falou, tem cara do jogo que o Mateuzinho entra e não faz nada. Porque o Fagner estava muito bem no jogo, a gente imaginou que o Mateuzinho ia entrar e ia fazer uma partida pragmática. Segurar o resultado lá atrás e fé. Só que não, ele aparece no ataque, aparece bem e participa do lance do gol. Faz uma ótima ultrapassagem e ia arranjar um belo de um cruzamento pro Romero, se o João Ricardo não tira e o Roberto bota pra dentro depois. Então, cara, por essa participação, a nota vai subir e vai ficar com 6,5. 6,5 para mim também, assim como o Fagner e como o Hugo. Boas partidas dos três. Beleza, o Fagner e o Hugo merecem para mim um pouco mais de reconhecimento, então daria ali um 6,6, que eu dei 6,5 pros três, porque eles jogaram boa parte do tempo. Mas o Mateuzinho que jogou, cara, roubou bola, foi bem defensivamente, começou um ataque importante também, e ele participa do gol do Yuri Alberto, faz uma boa ultrapassagem, cruza bem. Então assim, foi decisivo no rumo do jogo, 6,5. O Romero, eu também achei que o Romero entrou tentando. Deu um passe bonito ali, meio que de firula, perdeu uma bola, é verdade, mas ele conseguiu uma tabela ou outra. Mas assim, entrou mais pro final, né? Vou fechar com uma nota 5 pro Romero. Concordo. Entrou relativamente bem, um passe ou outro ali, segurou a bola ali pela esquerda também, só que entrou meio firulento, né? Querendo driblar e os caralho, a gente queria gol desesperadamente para poder, pelo menos, colocar uma vantagem maior no placar. Só que acho que a nota 5 é justa pro Romero. E o Ramon, cara, sem sacanagem, hoje vai ficar com 10. Porque ele consegue um placar excelente,
Ele montou um time que jogou bola para fazer muito mais, para fazer uma goleada histórica. Tem todos os números que a gente falou aqui que o Corinthians quebrou hoje, rapaziada. 21 jogos de invencibilidade do Fortaleza, nunca tinha perdido em casa pela Sul-Americana, 11 vitórias e um empate na história do clube na Sul-Americana. Então essa é a primeira derrota deles na história da competição. O Corinthians não vencia lá desde 2019, não vencia o Fortaleza há 7 jogos. Tudo isso o time do Ramon Dias quebrou hoje e merecendo demais, merecendo muito mais do que o placar mostra. Ele foi bem demais na montagem do time, no esquema, na escalação, que, vale lembrar, poupando o melhor jogador do time e o melhor jogador do sistema defensivo também. E cheio de desfalque. O Corinthians não viajou com 8 jogadores para Fortaleza. Então, apesar de todas as adversidades e tudo que a gente falou aqui também, jogo fora de casa, o maldito gramado do Castelão, que é muito ruim. Então, cara, tinha tudo contra e o Corinthians jogou muita bola. Nota 10 pro Ramon Dias hoje. Eu vou ser um pouco corneteiro. Para mim é nota 9,5. Não dou nota 10 por um motivo, que é o André Ramalho. O único motivo. É que a gente que eu não entendeu, entendi, né? Porque é uma coisa lógica no futebol, óbvia, que o Ramon não fez hoje. O André Ramalho, vale lembrar, ele tomou um cartão amarelo no final do jogo contra o Botafogo, por reclamação ali, essa regra ridícula que só o capitão pode falar com o árbitro, e ele tá suspenso do jogo de fim de semana. Esse jogo de meio de semana, a gente pode falar, beleza, a prioridade é Brasileirão, mas esse jogo de meio de semana era importante também. E ele não joga, não tem por que poupar. Você vai poupar pra quê? O cara não vai jogar? Ele já fez isso com o Kaká e Félix Torres aí, que ficaram 2 jogos seguidos sem jogar, então assim, não tem muita explicação. Então por isso vai 9,5, mas eu concordo com tudo que você falou. Ele armou o time direitinho, ele encaixou, achou o time pro jogo de hoje. Ele acerta muito no Coronado, muito no Bidon. Ele conseguiu dar confiança para o Hugo, por exemplo, jogar bola, o lateral, e jogar bem. Ele acerta também nas movimentações. O Corinthians joga bem, se defende bem, ataca bem. Era um time compacto, era um time calmo. E as modificações que ele fez, a do Matheusinho decidiu e a do resto pode ter caído um pouco o ritmo, mas não prejudicou. Ali manteve o resultado, fez o básico. Então, cara, coletivamente, individualmente, taticamente, eu achei que o Corinthians hoje foi perfeito. Mas, numa partida em que Félix Torres e Kaká não foram tão bem e o Félix Torres quase comprometeu o nosso resultado, ele poderia ter colocado o André Ramalho. Não fez sentido poupar o cara, sendo que ele vai jogar só daqui uma semana. Então, por isso, 9,5. Mas você tá de parabéns, Samuel. Principalmente tá de parabéns também pelo trabalho que ele vem fazendo, especialmente no sentido que você vai olhar para esses volantes, porque os volantes do Corinthians estão crescendo demais, jogo após jogo. Ele tá realmente achando a forma desse Corinthians jogar e graças a Deus hoje o resultado veio. A gente já vinha jogando bem e o resultado não vinha. Hoje, por muita sorte, ele veio fora de casa e veio muito, mas muito merecido. Então é isso, fiel. Fica aí o pós-jogo entregue para vocês de um jogo maravilhoso do Coringão. Se Deus quiser. Se tudo der certo, a gente passa, a gente se classifica. A gente volta agora no sábado, depois de Corinthians e Atlético Goianiense, jogo importantíssimo e que é uma guerra. A gente já falou aqui nos outros jogos que a gente tem feito festa nos jogos da Neoquímica Arena e tá dando resultado. Vamos fazer mais uma festa muito, mas muito importante, porque esse jogo de sábado é uma final. O Corinthians não pode desperdiçar nenhum pontinho sequer contra o Atlético Goianiense para essa briga contra a zona de rebaixamento. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais. Deixa aí nos comentários também a sua opinião do jogo de hoje, se você acha que a gente consegue passar e quem sabe até beliscar um títulozinho aí de Sul-Americana. Seria o maior sonho. Tamo junto, vai Corinthians. Vai Corinthians.